mais uma aula de química para vocês. Vou pedir para vocês dar um like nesse vídeo, tá? Vai lá, dá o like. Compartilha com os amigos de vocês essa aula, comenta as dúvidas e sugestões. E caso vocês queiram, esse aqui ó, é meu Instagram, Prof. Ângela Ferreira. Siga lá para vocês terem mais dicas de exatas. Então, pessoal, é o seguinte. Hoje a gente vai ver quantidade de matéria, constante de Avogadro e massa molar. Esses conceitos são muito importantes, principalmente para o estudo de estequiometria, que daqui a pouco nós vamos ver, tá bom? O que seria quantidade de matéria, que é conhecido como mol? Um mol é a quantidade de partículas elementares iguais à quantidade de átomos contidas em 1 grama de amostra de carbono 12. Voltando à aula anterior que a gente falou de massa atômica, utiliza-se o carbono 12 como um parâmetro de medida. Então, por isso que essa definição é em cima do carbono 12, tá bom? Isso tem a ver com o elemento ser muito abundante. Carbono é muito abundante, né? Nós temos carbono em tudo praticamente. Então, o que acontece? O mol é essa definição de mol. E a gente diz que foi feito um estudo que a constante de Avogadro 6 vezes 10 a 23 partículas, né? Ele tem 1 mol. Então, em 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 partículas elementares. De onde saiu esse valor de 6 vezes 10 a 23? Foi um químico que fez um estudo e descobriu que as partículas, ela tem essa quantidade, 1 mol tem essa quantidade de partículas, tá bom? Então, 6 vezes 10 a 23 tem 1 mol. Essas partículas ali pode ser íons, pode ser átomos, pode ser moléculas, tá? Isso é importante vocês saberem, porque quando vocês verem estequiometria, muitas vezes perguntam qual o número de moléculas, qual o número de átomos, qual o número de íons. E é importante relacionar uma coisa com a outra, tá? Então, 1 mol do elemento nitrogênio tem 6, eu esqueci ali de arredondar, porque esse valor é de 6,22 vezes 10 a 23 átomos, ou 6 vezes 10 a 23, tá? 1 mol de nitrogênio tem 6 vezes 10 a 23 átomos, e também tem 6 vezes 10 a 23 prótons, tem 6 vezes 10 a 23 elétrons, tem 6 vezes 10 a 23 nêutrons. 1 mol de N2 tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá bom? Então, a gente viu que as partículas podem ser átomos, prótons, elétrons, nêutrons ou moléculas, ok? Beleza. A massa molar é aquela que contém 1 mol ou 6 vezes 10 a 23 entidades, partículas. Sua unidade é em grama por mol, ou seja, para cada 1 mol eu tenho o valor da massa molecular. Vamos ver aqui o exemplo. Para o carbono, ó, carbono, eu sei que a massa atômica dele é 12. A massa molar vai ser 12 gramas por mol. Em 1 mol de carbono, eu tenho 12 gramas dele. A massa molar contém quantas partículas? 6 vezes 10, 23. O oxigênio, eu tenho 16 unidades a massa atômica dele, 16 gramas por mol. Em 1 mol, eu tenho 16 gramas. Então, de partículas, 6 vezes 10, 23, que é 1 mol. O ferro, eu tenho a massa de 56 unidades, então a massa molar vai ser 56 gramas por mol. Em 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23, certo? Ok. Para uma molécula, água, H2O, fazendo os cálculos ali da massa atômica, da massa da molécula, eu tenho 18 unidades. Em massa molar, 18 gramas por mol. 1
mol de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Do NO2 menos, se eu calcular ali, eu calculo 62 unidades. Então, eu tenho massa molar 62 gramas por mol. Em 1 mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Ok. Então, vamos entender isso baseado em exemplos. Calcule quantos mols há em 36 gramas de água. Bom, primeira coisa, eu vou calcular a massa da molécula. Eu tenho aqui 2 hidrogênios vezes 1, que é a massa do hidrogênio, 2. 1 oxigênio vezes 16, que é a massa do oxigênio, 16. Somando isso aqui, 18, eu estou falando em massa da molécula, 18 gramas por mol. O que isso quer dizer? Que em 18 gramas eu tenho 1 mol de água. A pergunta lá é 36 gramas de água. Então, eu vou colocar grama debaixo de grama, mol debaixo de mol. 36 gramas, eu tenho X mols. Aqui a gente faz a conta cruzada. 36 multiplica 1, 18 multiplica X. Então, eu vou ter aí 32, né? 32 vezes 1, igual a 18 vezes X. Fazendo essa continha, né? A gente vai encontrar um valor de X igual a 2 mols, certo? Um outro exemplo. Calcule a massa de CO2 que há em 0,5 mols dessa substância. Eu tenho CO2, vou calcular a massa dele, né? Carbono é 12, um carbono vezes 12 dá 12. O oxigênio é 16, 2 oxigênios vezes 16, 32, somando 44 gramas por mol. Então, em 44 gramas, eu tenho 1 mol de CO2. X gramas de CO2, eu vou ter 0,5 mols. Gente, vocês não podem esquecer de colocar unidade debaixo de unidade. E aí depois, multiplica cruzado, x vezes 1, 44 vezes 0,5. Fazendo essa conta, você vai achar 22 gramas o valor de x, certo? Então, é isso. Obrigada.